Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien e venho aqui fazer a nossa revisão do segundo ano do Colégio Ideal, tá bom? Para todas as turmas do segundo ano. Então assim, o conteúdo da nossa prova, né, é um pouco longo, um pouquinho maior, tá? Começa primeiro com o volume 5 e capítulo 3º, Novos modelos de explicação sociológica. Basicamente, a análise é em cima de alguns autores, algumas escolas, que a pessoa fala assim que a escola são, na verdade, o termo escola, porque na verdade são grupos de intelectuais que dentro de algumas universidades se organizaram para poder estudar algumas coisas. Como, por exemplo, a famosa Escola de Chicago. A Escola de Chicago foi um grupo de intelectuais que dentro da Universidade de Chicago foi estudar, por exemplo, o espaço urbano, foi estudar, por exemplo, a área urbana, né? Coisas como, por exemplo, por que existe gangues de ruas, né? Por que existe tráfico de drogas, por que existe criminalidade, como é que ela surge, né? Por que existem bairros de brancos, de negros, né? Como é que funcionam? Que essas coisas, na verdade, tudo isso, na verdade, vai ser analisado no começo do século XX. Né? Ninguém tinha ideia de fazer um estudo sobre isso, então a Escola de Chicago começa a fazer essas análises, verificar principalmente o comportamento dos indivíduos, né? Que o nome que se dá é ecologia humana. Né? Uma ecologia humana é um indivíduo que está interagindo com a, 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 o seu lugar, o seu espaço. Então isso é um processo, na verdade, que existe, né? Porque os caras começam a pensar assim, pô, mas por que existe tanta criminalidade naquela área? É muito fácil chegar a dizer assim, existe criminalidade ali porque todo mundo é bandido. O discurso ele é simplório e ele é preconceituoso, né? Então esses caras da Escola de Chicago, não, peraí, não é bem assim, vamos analisar com calma, vamos perceber, tirando um pouco essa ideia preconceituosa que é muito comum hoje de rotular as pessoas, de estereotipar as pessoas, porque moram em determinada área, em determinado bairro, aí é o que é chamado normalmente de criminalização da pobreza. Né? Então é uma prática muito ruim e também muito preconceituosa. Além da escola de Chicago, tu vai ter também a chamada escola francesa, que também estuda o espaço urbano, né? E a maior referência dos autores é o Henri Lefebvre. O Lefebvre, esse francês, ele vai fazer um estudo sobre as cidades e vai perceber que as cidades elas não foram planejadas para pessoas pobres. As cidades não foram planejadas para o espaço urbano dos pobres, para as pessoas excluídas. A cidade ela foi projetada para ricos, para uma elite. Tu vai perceber na tua própria cidade, os locais mais incríveis, mais espetaculares são locais elitizados, em que muitas vezes você tem que pagar alguma coisa. Então tu vai perceber que o que o Henri Lefebvre destaca é que existe um projeto nas cidades que elas têm o sentido mesmo de excluir os mais pobres, excluir o indivíduo que não faz parte de uma elite. Então esse tipo de coisa em algumas cidades é muito forte, é muito característico. Então ele aborda muito essa ideia aqui com muita competência, né? Esse aspecto. Inclusive ele fala do conceito de gentrificação, que é muito usado na geografia, que é justamente aquelas áreas degradadas da cidade que vão sendo revitalizadas, né? Elas vão sendo melhoradas. Entretanto, essas áreas vão sendo revitalizadas, elas vão ficando caras. Então a tendência é as pessoas pobres não morarem mais ali porque não têm condições de pagar pelo preço do aluguel, pelo custo de vida ali que vai ser muito alto. Então tu tem esse conceito que é chamado de gentrificação. É um exemplo bem claro, segundo Henri Lefebvre, de uma cidade projetada para ricos e não para pobres. Né? Outra coisa, a outra escola é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt surgiu na Alemanha, também no início do século XX, e é um grupo de intelectuais que vai estudar, por exemplo, os meios de comunicação de massa. Meio de comunicação de massa é a internet, é o rádio, a revista, os jornais, a TV. Claro que na época deles não tinha internet, sequer tinha TV. Tu tinha coisas como revistas, jornais e o rádio. Então eles começaram a fazer um estudo, verificar o seguinte, que os meios de comunicação de massa, eles poderiam ter um sentido positivo ou não. Então tu vai ter, por exemplo, dentro da escola de Frankfurt, aqueles que vão defender os meios de comunicação e aqueles que vão
detonar com meios de comunicação, vão olhar de uma maneira muito negativa. Por exemplo, tem um grupo chamado Integrados, que vai ser liderado pelo Walter Benjamin, né, esse filósofo, que ele vai dizer que os meios de comunicação, eles visam que, eles estão aqui para o que? Eles possibilitam a democratização das informações. Porque no passado, as informações, o próprio conhecimento era uma coisa de uma elite, só aquela elite, aquele grupo privilegiado tinha acesso às informações, ter acesso às artes, à literatura, a várias outras coisas. E com os meios de comunicação massificados, né, esse mesmo processo vai ser dado para todo mundo. Então o pobre, o cara excluído, ele vai ter agora, por exemplo, ter acesso a informações que antigamente era só dos ricos, né? Então ele fala da democratização das informações. Tá? Já o outro grupo, chamado de apocalípticos, eles vão ser representados por dois indivíduos, que é o Adorno e o Max Horkheim. Esses dois autores, Theodor Adorno e Max Horkheim, eles vão criar um conceito chamado indústria cultural. A ideia dele é que os meios de comunicação se comportam como se fosse uma indústria. Uma indústria que produz imagens, informações, filmes, em grande escala, certo? De uma maneira muito rápida, massificada. E o problema é que essa produção, ela não está aqui para buscar a reflexão das pessoas. Está aqui unicamente para buscar entretenimento, brincadeira, alienação. Então eles fazem uma crítica muito grande à mídia, aos meios de comunicação, que eles chamam, no caso aqui, de indústria cultural. Então eles têm essa ideia. Tanto é que a indústria cultural produz bens, é um bem simbólico. Quer dizer, bem simbólico é um objeto que tem um significado. Né? A caneca dos Vingadores, tá? A camisa do Harry Potter. Tá? Então aqui são objetos que eles não são simplesmente objetos, eles representam alguma coisa ligado a um filme, uma série, um programa, algo mais ou menos assim. Então a escola de Frankfurt, os apocalípticos, realmente eles partem de uma ideia de que os meios de comunicação buscou entretenimento, brincadeira e muita alienação. Então eles têm uma ideia assim, muito negativa, e o exemplo bem claro disso é justamente a indústria cultural, o conceito de indústria cultural, como por exemplo Hollywood, né? Uma grande produtora de cinemas, de filmes, é um exemplo de uma indústria cinematográfica, como videogame, né? Uma indústria de videogames. Então são modelos que têm sempre um apelo, segundo eles, um apelo comercial. É essa a ideia, tá bom? Ainda falando sobre esses autores, gente, nós temos o Norbert Elias. Esse sociólogo, ele vai lançar um livro chamado O Processo Civilizador, no início do século XX. E lá ele vai falar como a sociedade bárbara, violenta, autoritária da Idade Média vai se civilizando, vai se transformando numa sociedade civilizada, culta, tolerante, pacificada, né? Inclusive ele usa até um termo, ele fala assim, ele chama a sociedade moderna, né, de sociedade de corte. Fazer a corte. Corte, você está num baile, você está numa corte de nobres e você tem que seguir todo um cerimonial, toda uma regra, coisa que no passado não existia. Na Idade Média, o nobre da Idade Média era um guerreiro, era um brucutu, um cara extremamente violento e sem modos algum. Não era um cara pacificado, era um cara muito violento que brigava por qualquer coisa. Enquanto que o nobre, né, da modernidade, não. É um cara tranquilo, é um cara culto, é um cara que fala baixo, um cara que tem toda uma regra, usa talheres para poder comer alguma coisa. Então, esse é um indivíduo civilizado, porque um indivíduo civilizado é um indivíduo que ele é pacificado. Ele controla a onda dele, tá? Ele tem um autocontrole. Tá? Então, não é ir para porrada, mas simplesmente ter esse controle. Né? Então ele fala muito sobre essa ideia, né, dos indivíduos e os seus controles sociais. Tá? Então ele chama isso de processo civilizador. Norbert Elias então fala sobre esses aspectos, sobre essas situações. Ainda sobre esses autores, nós temos o Du Bois e a Angela Davis, que estão falando de autores e também ativistas negros que na década de 60 lutaram pelos direitos
dos negros nos Estados Unidos. Lutaram pelo o direito de identidade negra, a acabar com aquela ideia da separação entre brancos e negros. Então, podemos dizer que estamos falando de autores que eles têm, na verdade, um ativismo político, de contracultura, de movimentos sociais, que luta por direitos das pessoas. Então nós estamos diante desse modelo. Na atualidade, hoje, existe, na verdade, alguns outros movimentos que já tem uma outra tendência. É o caso dos Vidas Negras Importam, se enquadra perfeitamente dentro desse modelo, dentro dessa regra, tá bom? Que a gente pode considerar.